a respeito da ceia. Irmãos, eu quero ler um texto aqui, que também ele é bem mal interpretado. Ele costuma ser muito mal interpretado pelos cristãos de hoje, né? E no meu entendimento o texto ele é bem claro. Ele é sobre a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela significa algumas coisas, ela tem alguns significados. Mas qual que é o principal dela? Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós celebramos o quê? A nova aliança, certo? Então qual que é o principal significado da Santa Ceia? É símbolo do quê? Da nova aliança. Então a Santa Ceia, o principal objetivo dela é a renovação da aliança. Ela tem que também trazer à memória, né, a morte e a ressurreição de Cristo, que também é bem importante. Tem outras coisas, mas o principal que eu quero destacar aqui é a celebração, é a renovação da nova aliança que Deus fez conosco. E nós estamos, na ceia, nós estamos renovando essa aliança. Então, o principal símbolo, o principal significado da ceia é a aliança. É a aliança. Então, tem um versículo aqui que fala que a gente não deve tomar a ceia de maneira indigna, né? E que avaliar você mesmo, cada um avalie você mesmo se você é digno de tomar a ceia, certo? Então nós vamos fazer um exercício aqui para descobrir qual é esse pecado, que pecado é esse que nós não podemos tomar a ceia, que você tem que avaliar no seu coração se é digno de tomar a ceia. Qual é esse pecado que te torna indigno de tomar a ceia? Nós vamos avaliar aqui na Bíblia, vamos ver qual é esse pecado, porque é um pecado específico, entendeu? O que a Bíblia fala, entendeu? Porque, pastor, se eu tomei uma cachaçada lá e bati na mulher, ontem, eu posso tomar ceia hoje? Não, se você tomou uma cachaçada, bateu na mulher ontem, você tem que se converter. Aí não, o problema seu não é de ceia, não ser de ceia. Não é se você tem que tomar ceia, se pode, se não pode. Você tem que se converter. Aí é outra questão. Aí é outra história, não tem nada a ver com ceia. Aí você tem que se converter. Entendeu? Agora, se você fez alguma coisa, como um cristão genuíno às vezes acontece, acidentalmente você pecou, errou, falhou. Entendeu? Você é meio novo convertido, você era viciado em pinga, e aí um dia você, né, caiu na besteira lá, estava um ímpio, um irmão de sangue lá, deu a bebida, você acabou bebendo, não, amém? Caiu, coisas que um crente genuíno às vezes acontece, acidentalmente ele caiu, e aí ele vem aqui, está na hora da ceia, o que ele tem que fazer? Ele não pode tomar? Não, ele tem que se arrepender, pedir perdão e tomar ceia. Entendeu? Ele se arrepende ali na mesma hora. Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Me perdoa. Caí. Me perdoa. Me ajuda. Não vou fazer mais isso, mas me ajuda para que eu me mantenha. E toma a ceia. Entendeu? Agora, qual é o pecado que a pessoa não pode tomar ceia? Que ela não é mais digna. Ela não é digna de tomar ceia. Que ela avalia você mesmo se você deve ou não tomar ceia. Avalia você mesmo. Vamos ler aqui o texto. É 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou ler esses dois versículos, depois eu vou ler de novo, e na próxima leitura eu vou ler mais um versículo, para você entender. Agora, veja bem, a princípio nós já dizemos aqui que quem não é batizado não deve tomar a ceia, batizado nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas é a introdução da pessoa no corpo, é a hora que você está entrando no corpo de Cristo, é o batismo. O batismo, ele é a aliança, você está fazendo uma aliança
com o povo cristão. Entendeu? Então, se você não faz parte do corpo, se você não foi introduzido no corpo, se você não foi inserido, melhor dizendo, no corpo, se você não foi inserido no corpo, se você não fez essa aliança, para que você vai tomar ceia, renovar uma aliança que você nem fez? Então não faz sentido. Renovar uma coisa que você não tem. Não faz sentido. Então, primeiro tem que se batizar, para ser inserido no corpo, né? E aí então que você foi inserido no corpo, o que é inserido no corpo? Né? Agora esses dias mesmo eu estava vendo lá na televisão, apareceu uma mulher, falou, o meu filho, ele é filho do cantor fulano de tal. Isso aí é direto, né, dos artistas, né? Ele é filho do fulano de tal. Ah não, mas é a palavra dela contra a dele. Não, porque não é, porque não é. Bom, tá bom, né? Vamos fazer o DNA então. Hã? Fizeram o DNA e o que deu? Filho do cantor. Aí as autoridades lavraram um documento, bateram o cartão e falaram, está inserido no corpo, está inserido na família. Está inserido na família para sempre. Se chover, nada desfaz. Se fizer sol, também não. Se tiver guerra, também não. Se tiver paz, também não. Se Jesus voltar, também não. Está inserido na família para sempre. Entendeu? Entendeu? Então, vamos ler agora o texto de novo. Olha aqui, ó. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Beber indignamente, nada é neutro. Se fizer a aliança, se tomar a ceia de maneira indigna, em vez de ser bênção, vira maldição. É aquilo que eu falei, você vai consagrar uma criança de maneira errada, em vez de ser bênção, vira maldição. É por aí afora. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Agora vem o versículo 29, ele explica o que é esse pecado, que você tem que avaliar se você é digno de tomar ou não. Né? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Bebe juízo, bebe é maldição. Sem discernir o corpo, o que é? Ele não entende que ele faz parte dessa família, ele não entende que ele tem uma aliança com esse povo, ele não se vê como um membro dessa família, ele não se vê como alguém que tem uma aliança, que tem um compromisso e vem tomar ceia. Atrai maldição, em vez de bênção. Esse que é o pecado, que a pessoa, o contexto aqui, o pecado é esse. A pessoa tem que ter uma aliança. Se você não tem aliança, como é que você vai renovar uma aliança se você não tem aliança? Como é que você vai renovar, ser inserido no corpo, se você não se sente como parte dessa família? Como? Se você está pensando até em sair da igreja amanhã ou depois, como? Você vai atrair maldição para a sua vida. Entendeu? Então, baseado nesse texto, muitos pastores dizem assim, muitos, não são poucos não, dizem assim, você tomou a ceia aqui, e vai sair daqui, nada vai dar certo para você, você vai sair debaixo de maldição, e um dia você vai ter que voltar se arrastando. Alguns dizem isso. Esse é um extremo. Eu jamais vou falar isso para minhas ovelhinhas, que eu amo tanto, que eu gostaria de ver elas bem, né? E principalmente aqui, mas se for em outro lugar, também não gostaria de ver elas se arrebentando todo, né? Jamais vou falar isso para minhas ovelhinhas, né? Porque esse é um extremo. Mas o outro extremo é você não tem compromisso nenhum e vem aqui, toma ceia, e amanhã depois, quando alguém pisou no seu calo, você não gostou muito, já vai embora, não dá satisfação para ninguém. Esse é o outro extremo. Entendeu? Então, se você faz parte do corpo, se você tem uma aliança aqui, e você faz parte do corpo, você vem aqui tomar ceia, não é que você não pode sair, que você sair vai estar debaixo de maldição, mas você tem que ter um motivo para sair, você tem que pensar antes de fazer isso, tem que orar, tem que jejuar, tem que pensar direito, e na hora de sair, procure não fazer nenhum estrago, não fazer nenhuma confusão, para não atrapalhar a igreja, entendeu? Sai de boa, dá um abraço no pastor, agradece por tudo que foi feito e tal, vai de boa, entendeu? Entendeu? Porque senão não dá. Uma certa vez eu tinha um líder forte em todo sentido, grande, forte, inteligente, entendeu? Firme na igreja, entendeu? E ele era o líder do PG, e o PG dele tinha acho que 11, 12 pessoas, se eu não me engano.
E ele ficou magoado lá com a gente, lá saiu da igreja. E enquanto ele não tirou os 12, que fazia parte do PG dele, enquanto não tirou ele e a mulher e mais 10, enquanto ele não tirou, não arrancou da igreja, ele não sossegou. Sabe onde estão esses dois agora? No mundo, falando mal dos crentes, pregando contra a igreja do Senhor, falando coisas absurdas na internet a respeito do Senhor. Entendeu? Você entendeu? Então você está pensando que dá para vir na igreja e brincar com as coisas de Deus? Não dá, não dá.